Muito obrigado. Começar por cumprimentar a Associação e os seus órgãos sociais. O CDS tem acompanhado este tema muito de perto. Aliás, se alguns dos que estão aqui presentes estiveram num debate com o Ministro da Economia, onde eu dei precisamente este exemplo daquilo que é um empecilho. Este caso e aquilo que nós aqui ouvimos, e eu vou já, se calhar, reforçar um ou dois aspectos que eu acho que são importantes da reunião que já tive com esta associação, é um daqueles casos em que nós percebemos em que o Estado está a mais. E está a mais porquê? Está a mais porque presta um mau serviço, está a mais naquilo que é a carga fiscal e está a mais porque prejudica a competitividade do próprio setor. Então vamos lá por partes. Presta um mau serviço porquê? Uma das coisas que não foi aqui dito é que para fazer a certificação só é possível fazer em Lisboa e numa delegação a norte. Então alguém que está no Algarve, alguém que está no Alentejo, alguém que está em Castelo Branco, como é que certifica? Isto prejudica a atividade e o setor, como é evidente, destas mesmas empresas. É óbvio. A questão fiscal é evidente. E depois vamos à competitividade. Na competitividade olhamos para a Espanha. Veja o exemplo de Espanha. Mas temos mais Estados europeus, onde não é o Estado que certifica. E, portanto, é evidente que as reivindicações, aquilo que aqui é dito da parte do setor, é absolutamente legítimo. Depois lá iremos, depois podemos ver se é portaria, se transformamos a portaria em lei, se o Governo se atrasar. Agora tem que se encontrar uma solução, quer dizer, não faz sentido, não faz sentido. Vou dar outro exemplo. Pandemia. Porquê é que o setor parou? Porque queria? Não. Porque a Casa da Moeda entendeu fechar. E a pergunta é, então, mas o edifício onde vai-se fazer a certificação está preparado e não mantém o distanciamento social? Mantém. Porquê? Por razões de segurança. Então porquê é que parou? Porquê é que é o Estado a dar, quer dizer, em vez de ajudar, precisamente numa altura em que nós estamos tão prejudicados, tão preocupados com aquilo que são as empresas e a economia, ainda ontem ouvimos o Ministro da Economia falar nisto aqui no Parlamento, e é uma preocupação, como é evidente, que é alargada a todas as forças políticas, que estamos à espera. E, portanto, estas questões aqui colocadas e que são pertinentes, nós acompanhamos e entendemos que é um setor que está ligado à própria tradição portuguesa, a ourivesaria. Portanto, não é uma coisa de sumenos. E, portanto, é importante para o país ter este setor com mais empresas, que esta componente da certificação, que é um travão, precisamente a esta mesma atividade, que o próprio Estado não cria aqui problemas. E, portanto, são pretensões absolutamente legítimas que o CDS acompanha e que irá continuar a colocar questões e, eventualmente, se a portaria não sair, é muito simples. O Parlamento tem sempre uma prerrogativa, que é anular a portaria e transformar em lei. E, portanto, nós não nos podemos demitir dessa mesma função. Muito obrigado. De facto, deixem-me-vos dizer que após esta ronda de comentários, eu e o setor temos um duplo sentido, que é um sentimento, que é, por um lado, como é que, perante tanta unanimidade, a perceber o que é que falta fazer, porque, de facto, não há muitas dúvidas, e depois nada é feito. E como o Nuno dizia, eu pelo menos da minha parte, já me sentei em cadeiras desta casa diversas vezes e é muito frustrante a cada governo que entra na casa nós voltarmos à estaca zero. E a leitura que fazemos é uma leitura de prioridades que também entendemos, de peso setorial, de impacto na economia. Mas também já chega de ser usado esse argumento e de nós o aceitarmos. O setor é o que é e vale o que vale. E vale muito, porque de facto determinou o Sr. Deputado João Gonçalves, com quem temos trabalhado recentemente, este é um setor que é património de Portugal. O que é a identidade de Portugal? A ourivesaria faz parte da identidade de Portugal. Há até uma candidatura a património imaterial da humanidade que é a filigrana. Por isso, não vale usar o setor para umas coisas e depois não usar para outras. E daqui a nada também já não há setor, não é? Porque se nós colocamos areia na engrenagem na parte de certificação, as nossas empresas tenderão a desaparecer, como bem disse. E isto é um problema absolutamente diário. Não vos vou amassar com questões diárias que são mínimas de articulação com a Casa da Moeda para certificar uma peça, porque vocês ficariam loucos mesmo.
E mais, quem vai à Casa da Moeda é o setor que quer cumprir a lei, porque já nem vamos falar da parte dos que escolhem a ilegalidade, que é uma vontade quase séria das nossas empresas de pensar o que é que eu ganho neste processo tão surreal. Respondendo, indo se calhar um bocadinho mais de fineza, no detalhe. Finanças, economia, já nos sentamos, já explicamos, já mostramos outras experiências internacionais, já percorremos o caminho de tabelas de preços, já foi feito isso. A análise de pricing, pelo preço do produto, pelo tipo de matéria-prima. As peças em ouro tendencialmente poderiam comportar um preço mais elevado de certificação, as de prata menos. Fizemos isso e já estamos num nível de exaustão tão grande que venha qualquer coisa que tire o emolumento. Claro que não é isso que queremos, mas só para terem noção o cansaço e o descrédito que o setor já dá a este sistema de contraste. O sistema de contraste é uma coisa que casa muito bem com o nosso produto, aliás, com todos. O nosso consumidor hoje em dia quer ter garantias, mais do que nunca, do que está a comprar, de que forma, se é sustentável. Nós não estamos a fugir a um sistema de certificação. Nós queremos acrescentar-lhe valor. Quem nos dera que a Contastaria tivesse um mega plano de promoção do que é o sistema de certificação deles, porque o consumidor iria valorizar. Agora, não pode só ficar, onerar como o preço e refugiar-se nessa certificação que ainda por cima não está a ser bem feita. Por isso, qual é a nossa visão? Existem vários sistemas. E eu acho que, como o Nuno dizia, tendencialmente a mais fácil, e que já o próprio REJOC abriu aso a isso, no artigo 4º, diz que o Governo terá legitimidade, ou seja, o legislador poderá abrir o sistema de certificação a outras entidades. Se não, vejam, qual é o nosso bem mais importante? É a saúde. E neste momento vimos o que é que isso significa. Então, o sistema de saúde, eu quero fazer hoje um exame ao Covid e eu vou ao público e vou ao privado. Porquê que para certificar uma joia eu não posso fazer a mesma coisa? Qual é a razão que entrega a uma entidade, que ainda por cima tem este contexto todo, fazer um trabalho e não posso ir a outra entidade? Em Portugal existirão laboratórios, e nós estamos a fazer esse trabalho agora. Aliás, estamos a mergulhar num trabalho intenso e mais quase diretivo de dizer é isto que queremos, meus senhores. Entidades que poderiam fazer a certificação. Eu diria que quase todos os laboratórios que estão entregues aos setores de metalurgia, de moldes, de calçado, com quem temos falado muito, poderão fazer certificação de joias. São laboratórios como tantos outros. O IPQ senta-se no Conselho Consultivo do Setor da Orivesaria, com quem reunimos de 3 em 3 meses, e estas matérias são debatidas, e a própria legislação prevê que o IPQ tem condições para certificar laboratórios. Então, porquê que o reduto está entregue à Casa da Moeda? Essa é uma questão. Ou seja, eu diria que poderíamos evoluir para um sistema como o espanhol. O espanhol tem certificação obrigatória, mas até tem vários tipos de sistemas, tem várias regiões que têm os laboratórios entregues à esfera pública e tem, como é o caso, por exemplo, da Galiza. A Galiza pertence ao governo da Galiza, o laboratório de contrastação de metais preciosos, mas, por exemplo, em Córdoba nós temos vários privados. E há uma lei geral que regulamenta as regras da certificação. Só para terem uma noção, nós vemos-nos numa coisa assim, mas também, obviamente, que o agastamento é tão grande de setor que a nossa visão é ter um sistema como o alemão, de autocertificação. Nós temos aqui, nesta representação que trazemos, empresários, nomeadamente o João Faria, que tem uma empresa que está absolutamente capacitada para fazer autocertificação. E não é ele que vai ousar meter no mercado uma peça dizendo que ela é ouro e que tem determinada concentração de ouro e ela não ser, porque no dia em que for fiscalizado ele não trabalha mais. Isto para chegar aonde? A INCM tem aqui um papel muitíssimo relevante, que é monitorização na entrada de operadores económicos no setor, e como o Sr. Carlos Brás bem dizia, entrada no setor, e depois a jusante, que é fiscalização. E se o foco fosse na entrada e na entrada de operadores num sistema, como agora existe, de controlarem o licenciamento, nomeadamente industrial, de formação que não é feita, e isso fosse o foco da INCM, e depois meter gente na rua para fazer fiscalização, então eu acho que se cumpria
muito melhor o objetivo da legislação e se cumpria o bem do setor e a proteção do consumidor, que é isso que nos preocupa no final do dia. O que temos neste momento é uma miscelânea de nada. É uma miscelânea de nada. Não há fiscalização, a entrada no setor é mais ou menos, e depois todo o processo no meio tem estes contornos tenebrosos de desgaste das nossas empresas que a levam a, ouça, repare, qual é o setor que vem à vossa casa e que de forma uníssona consegue transmitir uma mensagem e que de forma uníssona recebe claro, isso tem que ser mudado. Só que basta. Não é? Já passou a pandemia, foi-nos dito pelos vários ministérios que a portaria ia ser aprovada e não é. E já passaram, de que nada, já passaram 2 meses da pandemia e o setor tem que trabalhar com isto. E não faz sentido. E enquanto não faz sentido, enquanto vamos discutindo e perdendo o nosso tempo com estas coisas, perdemos foco no que importa, que é trabalhar e capacitar as nossas empresas para serem mais competitivas lá fora, porque estamos numa guerra, não é? Porque daqui a nada o setor, não temos setor, também não é só por causa da certificação, é porque de facto não conseguimos ser competitivos, não conseguimos trabalhar, então nós temos que estar focados na captação de investimento para o setor da orivesaria, temos que nos reinventar, temos que criar modelos de inovação, a trabalhar com as matérias-primas. Não temos que gastar energia numa coisa que deveria acrescentar valor às nossas peças e que nos tira valor e discernimento. Só indo... pronto, e no modelo ideal, acho que já respondi. Os países de referência na Europa são a Alemanha com o sistema no fundo, mais liberal possível, a Espanha mais comedido, e que são, de facto, são países de referência. Por exemplo, a França, que é o nosso segundo país, maior país de exportação, para terem uma ideia, tem um sistema obrigatório de certificação, como o nosso, entregue a vários laboratórios, mas tem uma nuance, que é uma coisa de pormenor, mas já agora ficam a saber, até porque, como cultura geral, existem vários sistemas de certificação por todo o mundo que admitem isenções. E que são isenções que são consideradas, imaginem, uma peça em prata com menos de 7 gramas não precisa de ser contrastada. Ou seja, entende-se que não há dignidade na peça, e a dignidade é no sentido do valor acrescentado que essa peça tem para ser onerada com o sistema de certificação, que a encarece e que tem aqui. Então, ela não, para terem uma ideia, em França, as peças de prata até 29 gramas, atentem, 29 gramas não têm certificação. As peças em ouro até 7 gramas não têm certificação. Os franceses acham que estes são os limites que o mercado se ajusta. Mas nós estamos a exportar para a França. A França é um líder europeu. E Portugal tem isenções de meia grama para o ouro e 2 gramas para a prata, e depois de muitos anos de luta do setor. Uma peça, para terem noção, uma peça em prata de 2 gramas foi aquele preço que eu vos estava a referir. Tudo que tem acima de 2 gramas tem que ser certificado. Então não faz sentido. E agora, por exemplo, se vocês fossem falar com qualquer empresa do nosso setor, das duas uma. Ou eles disparatam quanto ao sistema de certificação, ou então reclamam um aumento de isenções surreal. Eu diria, já estou há muitos anos no setor, que se nós tivermos um sistema ágil, as isenções até são uma carta fora do baralho, são irrelevantes, porque o sistema de certificação é válido em todas as peças. Agora, o sistema de certificação tem que ser ajustado, ele tem que ser uma mais-valia, ele tem que acrescentar valor à peça e não lhe retirar. E só terminando ali, o Dr. Carlos Braz questionou sobre a tabela de preços, e eu queria só explicar o contexto. Como lhe disse, foram feitos imensos exercícios de perceber como é que era o pricing. Eu acho que esta casa, a Assembleia, na altura, debateu aqui um estudo apresentado pela Deloitte, que foi encomendado pela Casa da Moeda, para perceber como é que se podia articular aqui o pricing das marcações. Eu acho que, se calhar, é voltar o back to the basis. O mais simples e, quiçá, o mais justo é um preço por grama. É um preço por grama. O custo intrínseco e o processo de marcação de uma peça e análise
é igual se a peça custar 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 10.000 euros. A análise é a mesma, o padrão de laboratório é o mesmo, o ensaio é o mesmo. Então, essa questão, a meu ver, não se coloca. Também acho que num processo de liberalização, que no fundo é o que vimos aqui debater, poderá haver alguma definição máxima de preços, não estou certa que se fosse o caminho, porque aí seria a concorrência, a liberdade do mercado a estabelecer o preço, e porque o preço de uma certificação é muito mais do que o processo de certificação em si. Tem a ver com o atendimento, com a rapidez, com a agilidade. Só comparando, o sistema mais parecido com o português é o sistema inglês, que os portugueses gostam muito de se basear nisso, mas o sistema inglês tem preços muitíssimo mais elevados que o nosso. E se calhar as nossas empresas estavam dispostas a pagar um preço mais elevado, se tivessem o tipo de serviço inglês, que é, eu posso meter no correio, eu posso requisitar a marcação de um serviço e vem-me um estafeta a buscar as minhas joias a casa, e eu tenho, no mesmo dia, eu tenho as joias certificadas. Nós não temos isso. Não temos separação por lotes, ou seja, eu posso amontoar toda a minha produção do dia e eles fazem todo o handling. Nós não temos isso. Nós temos que separar tudo, nós temos filas para atendimento, nós temos que separar por metais. Cada separação por metal significa lotes diferentes, por isso significa custos acrescidos. O nosso tempo, e não falamos disto, para além do território, como o Sr. Deputado falava bem, nós temos uma legislação que permite à contestaria entregar as peças. O regime normal é a entrega de peças certificadas até 10 dias úteis. 10 dias úteis. E se eu quiser uma peça amanhã, eu não a vou ter. Há regimes super urgentes e urgentes, posso ter até 24 horas, mas as 24 horas são, a partir do momento em que eu entrego, não se conta esse dia, e depois são 24 horas para além disso. Com preço acrescido, com uma mais que duplicação. Então nada está bem no sistema, nada está bem no sentido de competitividade. E como dizia, e bem já não me recordo quem, peço desculpa, a contrastaria existe porque existe um setor para o setor e não o contrário. Por isso o setor, e mais, se olharmos para os números de marcação de peças pela contrastaria portuguesa, é com muita pena que eu vos digo que é o desaparecimento de um setor. Nós há 20 anos legalizávamos 20 toneladas de ouro, e hoje legalizamos uma, ou nenhuma. Isto é um desaparecimento do setor. Isto, obviamente, não se deve à contrastaria, obviamente, mas não podemos... A contrastaria, neste momento, é um fator real de bloqueio, que nos tira foco, como vos disse, para os assuntos mais importantes do setor. Dinamização do retalho, mais do que nunca. É preciso nós olharmos para o retalho. É preciso que o turismo se envolva também nestes estabelecimentos comerciais. É preciso que os corredores agora de turistas se sintam outra vez confortáveis a visitar e a comprar a nossa ourivesaria portuguesa. Nós vínhamos numa curva ascendente de dinamização do setor, de afirmação do setor. De certeza que todos vocês devem ter tropeçado com alguma empresa de ourivesaria ou com alguma marca. Nunca tanto se falou de filigrana. Mas isso foi com grande suor e com zero ajuda da entidade. Nós nem pedimos reclamar ajudas. Nós só vimos dizer, não nos atirem para as pernas. E pronto, acho que fomos respondendo a tudo. Nós estamos de mangas arregaçadas. Precisamos urgentemente que esta casa olhe para nós e nos ponha como assunto prioritário.